Olá, alunos! Cheguei aqui para mais uma aula de biologia e já estamos caminhando aqui para a nossa reta final dessas aulas. Lembra que eu trabalhei com vocês sobre o assunto de equilíbrio ambiental? Essa aula, pessoal, ela acaba sendo um complemento daquela aula que eu já trabalhei com vocês. Por que, professora, ela é um complemento? Porque você vai ver que a ação humana, ela vai estar interferindo diretamente em quê, professora? Diretamente nas nossas paisagens, no próprio equilíbrio ambiental, provocando que vocês já conhecem o que a gente vive, né? Infelizmente, né, na nossa prática aqui, né, quando a gente leva em consideração a região norte, a gente vive na prática aqui essas questões de desequilíbrios ambientais. Quando a gente leva em consideração questões como desmatamento, queimadas, essa interferência, né, do homem humana, né, para de algum modo, né, digamos assim, crescer, né? É uma coisa que vai corroborar para que algo aconteça. Então, gente, de fato, né, antes de começar a aula aqui, já gostaria de agradecer, né, aos professores presenciais, professora Ana Júlia, professor Francisco, né, que está mandando aí as imagens de vocês, todos os professores aqui que constantemente, né, estão mandando aqui as imagens de vocês. Gostaria, né, de mandar aquele abraço e também para vocês, caríssimos alunos. Então, meu diretor corta para a telinha para a gente ver o que a gente vai trabalhar na aula 44.1. Como eu falei para vocês, pessoal, né, é uma aula que ela vai envolver o quê? O homem versus a natureza, né? E é justamente o quê? Uma aula que vai tratar sobre o tema do desmatamento, que é aquilo que eu falei bem na prática, que a gente vive isso na prática aqui na nossa região norte, né? A questão das queimadas, o que ela vai afetar, o que ela vai trazer como desequilíbrio ambiental, a questão da poluição, enchentes e também a biopirataria. Vocês devem estar aqui nessa hora pensando, meu Deus, professora, o que é isso? Pois é, pessoal, lembra que eu também dei um spoiler naquela aula? Pois é, nessa aula a gente vai abordar o que é a biopirataria. E mais uma vez aí, a interferência humana, ela acaba, né, ocasionando o que a gente conhece, o que a gente chama como biopirataria. E assim, pessoal, o nosso planeta, ele é afetado por vários problemas ambientais. Muito deles provocado por diversas ações humanas. Aí vale, gente, a gente fazer aquela reflexão, né, já que eu estou falando dessa questão da interferência humana, daquela reflexão do que eu quero, eu, né, cidadão, eu, estudante, eu, professora, o que eu quero deixar para as próximas gerações. A gente sabe, né, que tudo, né, que acontece, né, ele acaba, assim, digamos assim, causando um certo impacto. Mas não seria mais interessante a gente pensar em práticas sustentáveis? Prezar, gente, ao que, professora? Prezar o que, professora? Prezar no nosso futuro. O que eu quero deixar para o meu filho, para o meu neto, para as minhas próximas gerações? Aí vem a questão, né, que a gente já abordou, que eu acredito que vocês já tenham visto, por exemplo, na disciplina de NBAZ, da agroecologia. A gente sabe que a gente precisa se alimentar, a gente precisa crescer, se nutrir, não é isso? Mas a gente sabe que isso aí vai envolver, né, algumas situações aí que vão gerar outras consequências. Mas por que a gente não ter esse pensamento consciente, que é muito importante, através de atitudes que possam impactar menos o nosso meio ambiente? E aí você, estudante, eu, professora, vale a gente olhar a nossa volta e ver, né, os impactos que o homem ele já causou e que ele vem causando. Então vale o gente? Um planejamento, uma ação, cobrar, né? É uma aula que eu nem comecei aqui, mas eu já estou aqui fazendo vocês refletirem aí
cobrar políticas públicas, de fato, que corroborem, né, com o equilíbrio ambiental, buscar, pessoal, através de observações, o que você pode melhorar no seu próprio quintal. A gente já começa melhorando na nossa casa. Será que o lixo que eu estou produzindo, ele está afetando, né, o solo ali do meu quintal? Será que a água que eu peguei, aquela água ali do rio que passa ali próximo ali da minha casa, que eu minei ali para passar mais pertinho da minha casa, será que eu fiz certo? Então, todas essas atitudes, elas começam, nossa, eu falo que é do individual para o coletivo. Ah, professora, do individual é você ser consciente para o quê? Para você, né, mostrar ao coletivo que a gente consegue fazer essas mudanças. E um outro ponto aqui, né, meu diretor pode cortar para a telinha, isso aí. Um outro ponto, né, são o quê? São essas situações de interferência humana, que é justamente o que? A poluição atmosférica, os gases, né, que são jogados para o ar e que constantemente, né, nós estamos o quê? Inalando. A questão da poluição das águas é um outro fator que entra aí nessa aula que nós vamos estar comentando. Queimadas e desmatamento, que são o quê? Cada vez mais frequentes, né? Aqui a gente tem até esse tempo aqui para mostrar para vocês que acaba o quê? Que isso está o quê? No nosso cotidiano, né? Acontece a todo instante. É só a gente abrir reportagens, né, que a gente vai ver, né, alguma situação que envolva isso aí. E vamos agora aqui para o desmatamento. Olha que imagem bacana, pessoal, mostrando aqui, né? De um lado, a gente tem a floresta nativa, com seus animais, e do outro lado aqui a interferência humana, né? Por que será, né? Por quais motivos acontece o que a gente pode destacar aí como o desmatamento, né? Então a gente pode citar aqui, pessoal, vários motivos que faz com que haja o desmatamento. Entre eles, né, a ampliação da agropecuária. Se vocês já devem ter visto ali, né, nas aulas de geografia, principalmente geografia de Rondônia, né, levando aqui ao âmbito do nosso estado, né, já devem ter visto com o professor Carlos, com o professor Jorge, a questão dessa ampliação agropecuária aqui no nosso estado, né? E a gente até percebe, por exemplo, que ao longo do trecho da BR-364 você vê essa expansão, você consegue, né, através dos mapas, a gente consegue ver a questão das cidades próximas ao entorno da 364. Então, para que essas cidades, né, se desenvolvessem, com certeza teve o quê? Muito desmatamento, né, que é a expansão dessas cidades aqui próximas ao entorno da nossa 364. A gente tem a extração da madeira para uso comercial, que muitas vezes, e infelizmente, ela acaba sendo o quê? Uma extração ilegal. As madeiras acabam sendo extraídas ilegalmente. E a gente também tem a questão do desmatamento quando se fala sobre o quê? Sobre a criação de hidrelétricas e atividades mineradoras, que também, né, faz com que a gente tenha motivos para que aconteça esse desmatamento. E assim, pessoal, o desmatamento, ele vai prejudicar o ecossistema de diferentes maneiras. Primeiro ponto aqui, né? Quando se desmata, pessoal, através dessa interferência humana, eu posso ter o quê? O fenômeno que eu chamo de erosões. Então, o desmatamento, ele pode sim causar erosões. Vocês lembram o que é erosão? Eu posso dizer que é o processo de desgaste, degradação do solo,
que pode acontecer de uma forma natural, mas nesse caso aqui vai ser de uma forma o quê? Artificial, porque o homem está interferindo, tá? E assim, pessoal, acaba que a erosão, ela deixa o solo pobre em nutrientes e modifica o quê? Paisagens. Além, né, de causar problemas ambientais, como o assoreamento dos rios, como vocês estão vendo aqui, né, que é um outro ponto aqui. O assoreamento dos rios, pessoal, seria o quê? O acúmulo de sedimentos no fundo dos rios. Então, acaba mudando, digamos assim, o fluxo daquela água, tá? Um outro ponto, né, que o desmatamento, ele prejudica é o quê? É o agravamento dos processos de desertificação. Quando eu falo de desertificação, do nada a gente já lembra o quê? A gente já associa, eu associo ao deserto, né? A questão daquele deserto. Por que acontece esse agravamento dos processos de desertificação, pessoal? Justamente por quê? Porque eu vou ter a redução ali, né? O desmatamento de árvores, né? E a partir dali, aquele solo, ele vai perder o quê? Nutrientes, vai ficar pobre, e ali já não vai mais ter, né? Aquele solo vai ficando pobre, ele não vai ter o quê? A ciclagem de matéria orgânica, né? Os decompositores, fungos e bactérias que estão ali naquele solo, eles acabam, né? Digamos assim, morrendo. Eu não tenho essa ciclagem da matéria orgânica e ali outros seres que venham, né, a querer, digamos assim, a querer sobreviver naquele solo, não vai conseguir, pessoal, porque o solo ele vai estar o quê? Infértil. Outro ponto, alterações no regime de chuvas. É mais outro ponto com relação ao desmatamento. Quando eu falo dessa alteração no regime de chuvas, isso quer dizer o quê? As árvores, as folhas, existe dentro do ciclo da água, né? Vocês devem ter visto com o professor Silvio, né? Todo o fenômeno do ciclo da água, do ciclo biogeoquímico. E dentro do ciclo biogeoquímico, eu tenho um fator muito importante que também corrobora para que a água, ela seja o quê? Evaporada. Então, a água ela não vai ser apenas evaporada da água do rio, do oceano. As folhas, elas têm, né, a capacidade de fazer o quê? O que eu chamo de transpiração. E nesse caso, né, evapotranspiração. E essa transpiração dessa água que a planta, digamos assim, vai liberar, ela está diretamente relacionada ao regime de chuvas. Então, quanto menos árvores eu tiver, um determinado, digamos assim, né, tentando ser um pouquinho mais didática, numa determinada região, ali eu já vou ter o quê? Uma alteração no regime de chuvas que vai alterar o quê? O meu regime climático, o clima daquela região, tá? Prosseguindo, o índice de desmatamento em nosso território é tão alarmante que chega a pontuar proporcionalmente o Brasil como o segundo país, atrás apenas da China, com maiores áreas devastadas em todo o mundo. Mais um ponto aí, né, triste, né, de falar em aula. Eu fico mesmo indignada quando vejo esses relatórios aí, mas a gente tem, né, a gente tem que falar. Então, pessoal, cerca de 7,3 milhões de hectares de floresta, eles são destruídos a cada ano. Olha isso, gente, é muito hectare. Principalmente aonde? Nos trópicos, né? Que é onde eu vou ter o quê? As florestas. Florestas tropicais costumavam cobrir cerca de 15% da área terrestre do planeta. E atualmente, pessoal, olha aí, de 15% de área hoje, elas cobrem apenas de 6 a 7%. Olha como nessa porcentagem ela caiu. E grande parte do que sobrou foi o quê? Degradado pela derrubada de árvores ou também queimadas. Mais uma outra questão, mais um outro ponto, né?
que a gente vai falar agora. Queimadas. Quem nunca viu uma cena dessa, né? Pois é, olha aqui, gente, isso aqui é um ponto para a gente fazer uma reflexão. Só com essa imagem aqui a gente já consegue refletir, né? Como é impactante. Ah, professora, mas eu não tô aí no meio. Não, não é assim não, gente, mas a gente tem ser que depende, né? Ecossistema que depende de uma floresta. Então, as queimadas, elas são geralmente utilizadas para, digamos assim, limpar uma determinada área. Renovar o que eles falam, o que eles chamam as pastagens e facilitar a colheita de produtos, por exemplo, como a cana-de-açúcar. Essa prática, ela pode ser prejudicial para o ecossistema, pois aumenta os riscos de quê? Erosão, né, um dos pontos que eu já até comentei, que vai acontecer também, né, no processo de desmatamento. A questão aqui, né, muito importante, mata micro-organismos que vivem no solo, é mais um ponto aí. Lembra que eu falei para vocês, né? Deixa eu até vir aqui para frente. Isso aí, agora sim, pessoal. Lembra que eu falei para vocês, né, que no solo eu tenho o quê? Eu tenho fungos e bactérias, né? Eles fazem parte, né, dos seres decompositores, eles fazem a ciclagem da matéria orgânica. Então, qualquer resto, né, carcaça de animal, folhagem que caia, automaticamente esses seres, eles vão ter essa capacidade de estar o quê? Decompondo aquela matéria orgânica. E uma vez que eles decompõem aquela matéria orgânica, aquele solo, ele acaba ficando o quê? Um solo rico, fértil. Então, quando eu tenho esse fenômeno, a queimada, né, o que vai acontecer? Esses micro-organismos acabam indo junto, morrendo. Aí, a partir dali, né, aquele solo ele fica totalmente empobrecido. E um outro ponto também, né, as queimadas, elas causam o que, professora? A poluição atmosférica, né? Quem não lembra daquele episódio que aconteceu alguns anos atrás, né, no mês que nós ficamos no mês de julho, agosto, com aquela onda que a gente acordava, era aquela fumaça, né? Quem não lembra? Eu lembro porque eu fui muito prejudicada, né? A gente sabe, infelizmente, que muitas pessoas passaram mal com doenças respiratórias devido à poluição atmosférica, né? O nosso ar foi comparado como um dos piores em qualidades do Brasil. Gente, a gente olha assim, né, lembra, e o que a gente espera? São atitudes conscientes, né, que as pessoas percam, às vezes, aquela prática, às vezes o pessoal quer limpar o quintal, taca ali fogo, não é uma prática legal, né, a gente tem outras práticas que a gente pode estar pensando, né, é aquilo que eu falo, para eu exigir uma mudança da sociedade, é necessário que eu, primeiro, como indivíduo, eu tenha essa consciência, eu tenha essa atitude. É um dos pontos. Diretor, corta agora para a telinha para a gente continuar sobre esse assunto, né? Isso aí, vamos lá, diretor, corta para a telinha. Isso aí. E assim, pessoal, reforçando aqui, retira nutrientes e causa poluição atmosférica. Mais uma imagem aí, né? Então, de acordo com os ambientalistas, na Amazônia, uma área de aproximadamente 50 mil quilômetros quadrados, ela é atingida por queimadas em períodos de 1 ano. É muita área, gente. Olha aí, é muita, né? E por causa disso, ocorre o quê? Um empobrecimento do solo, acelerando o processo de desertificação. E a fumaça liberada, né, ela vai fazer o quê? Ela vai causar problemas à saúde também, né, vai contribuir para o aquecimento do planeta. Aí tem a questão da alteração climática. E ela contribuindo para o aquecimento do planeta, é importante que vocês conheçam esse fenômeno climático, que são o quê? As ilhas de calor. Ilhas de calor é um fenômeno climático
que ocorre principalmente nas cidades com um elevado grau de urbanização. Nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Isso quer dizer o quê? É uma pouca quantidade de verde, árvores e plantas e alto índice de poluição atmosférica favorece o quê? A elevação da temperatura. Né? O que eu vejo aí, né? Nesses projetos aí de pavimentação urbana, né? De planejamento, que a gente deve cobrar das nossas autoridades, um projeto que tenha, que vise também, gente, o verde. Que a gente não saia apenas degradando e transformando, digamos assim, tudo em asfalto, mas sim que a gente tenha projetos, praças que sejam mais arborizadas, né? Que nós tenhamos canteiros com árvores. Tudo isso para quê? Para que a gente não fique tão prejudicado, principalmente para quem mora em cidades grandes, né? Com esse fenômeno climático que são as ilhas de calor, tá? É um dos pontos aí que a gente tem que estar sempre debatendo. Poluição, pessoal. Aí de cara a gente tem desde a poluição sonora, né? Com essa menina aqui com a mão aqui nos ouvidos. A gente tem, né, a poluição atmosférica, a imagem mostra, e a poluição das águas. Olha aqui, gente, olha essa imagem aqui, bem triste, degradante, né? E vamos lá, então, com a poluição. A gente tem a poluição marinha. Grande parte desse impacto ambiental decorre do descarte inadequado de esgotos domésticos e também os industriais, frequentemente lançados ao oceano através de emissários submarinos. Até aqui, para a gente fazer um comparativo, né, uma beleza natural, e aqui, né, o impacto dessa beleza com a poluição, pessoal. E é um agravante, porque a biodiversidade, né, as espécies que vivem naquela localidade, elas acabam o quê? Sendo prejudicadas, pessoal. É triste, né? A gente saber desses impactos. Mais uma vez aqui falando com vocês, temos que cobrar políticas que visem o quê? Projetos de saneamento básicos, de coletas seletivas, né? Justamente para quê, pessoal? Para que a gente não tenha esse impacto que vocês estão vendo aí, né? De que acontece, né? Aqui no Brasil, em outros países, que acontece à nossa volta, digamos assim, falando. Há também os desastres ecológicos de grande proporção, como, por exemplo, o naufrágio de petroleiros. É um dos pontos também, né, que vai levar aí à poluição das águas. E esse tipo de poluição causa o quê? A perda da biodiversidade, como, por exemplo, espécies de corais, que são o quê? Os mais frágeis, atingindo aí, né, essa gama aí, prejudicando o ecossistema e levando ao quê, pessoal? Ao que eu chamo, que a gente sabe e conhece como desequilíbrio ambiental, tá? Poluição do ar e solo. A poluição do ar e do solo é causada, na maioria dos casos, por indústrias, agroindústrias e automóveis. Mais uma vez, com relação a descarte, né? Ao descarte de resíduos, né? No caso das indústrias, emissão, né? Emissão de gases para a atmosfera, a própria disposição inadequada de resíduos, como lixo, que vai dependendo, né, da onde esse lixo ele é descartado, ele vai contaminar o solo. Então, tudo isso, pessoal, é pontos que a gente tem que estar sempre o quê? Analisando. E assim, os agentes de poluição, eles chegam ao ar e ao solo através de quê, professora? Como eu falei para vocês, né, das emissões atmosféricas das indústrias, resíduos industriais, a própria disposição inadequada de resíduos como o lixo. Olha aqui os grandes lixões, né, que a gente vê. Então, mais uma vez, temos que cobrar sempre o quê?
o mínimo necessário para que a gente consiga viver com dignidade, né? Poluição das águas. A poluição de rios, lagos e represas, ela representa uma grande preocupação ambiental, tá? E as causas mais comuns de poluição das águas estão nos resíduos orgânicos que têm sua origem nos centros urbanos. É um dos pontos aí. E mais uma vez, né, esse descarte desses resíduos em locais inapropriados. O mais grave disso é que esses recursos hídricos são necessários para o abastecimento das populações, ou seja, as pessoas acabam perdendo água potável. Você sabe o que é água potável, pessoal? A água potável, vou até pedir aqui para o meu diretor cortar aqui, né, só enfatizando, quando a gente fala de água potável, é aquela o quê? Que é apropriada ao consumo humano. Para ela ser potável, pessoal, ela tem que estar livre de patógenos, micro-organismos que podem causar doenças. Ela tem que ser incolor, tá? Sem cor transparente, ela tem que ser inodora, sem cheiro, justamente para quê? Para que você possa ingerir e não te fazer mal. Então, ela tem que ter essas características, ser livre de patógenos, não apresentar cor, incolor e também ser inodora, não ter cheiro. E outro ponto também, né, não ter sabor. É um dos pontos aí que faz com que a água ela seja considerada potável. Meu diretor corta agora para a telinha para a gente prosseguir aqui a nossa aula. Então, as consequências desse problema são mudanças na lógica das populações de peixe. Olha aí, pessoal, o tanto de peixe morto, né? Que mudam o ritmo de pesca e também a inviabilização da água para diversos usos. É um dos pontos aí, pessoal. Prosseguindo agora, vamos falar das enchentes. Olha as imagens aí, né, que nós temos. Então, o problema das enchentes passou a ser algo comum na vida das populações de algumas cidades, né? Nós tivemos, a última que tivemos, né, foi lá no Rio Grande do Sul, que foi uma mobilização, né, nacional para ajudar esses desabrigados, né, na época quando aconteceu. Então, assim, a interferência humana sobre os cursos da água provocando enchentes e inundações ocorre das mais diversas formas. Mais uma vez, né, pessoal, a interferência humana sobre esses cursos de água acaba contribuindo e provocando enchentes e inundações. E a ocorrência de enchentes nas cidades também pode estar relacionada com problemas no sistema de drenagem. É mais um ponto aí. Então, às vezes, não há bueiros ou outras construções que seriam responsáveis pela contenção ou desvio de água que corre para os rios, provocando a cheia deles. Eu não tenho, digamos assim, essa contenção. E acaba, né, provocando esses fenômenos aí que acontecem aí. Somente a construção de bueiros e sistemas de drenagem podem não ser suficientes, porque as demais ações antrópicas, né, quando eu falo dessas demais ações antrópicas, são outros pontos que vão estar interferindo, né, nas enchentes, né, ações humanas que vão estar interferindo para que demasiadamente aconteça as enchentes. Então, podem levar à vazão de enxurradas ao longo dos anos, fazendo com que as drenagens existentes não consigam atender toda a demanda, né? Então, por isso que eu falo, mais uma vez, a gente precisa de áreas verdes para que a água da chuva ela possa ser filtrada e que ela possa chegar aonde? Aos aquíferos que nós temos, tá bom? E agora, pessoal, vamos falar do nosso último tema aqui, né? Que é a biopirataria, que é justamente o quê? A exploração ou a apropriação ilegal, pessoal. Gravem isso aí, ó. A apropriação ilegal de recursos da fauna e da flora e do conhecimento das comunidades tradicionais.
É o que a gente conhece como biopirataria. E a biopirataria, ela pode acontecer em qualquer país do mundo, mas em se tratando de Brasil, né, ela ganha um tema, uma dimensão enorme. Por que que ela ganha uma dimensão enorme? Porque o nosso país, pessoal, ele possui a maior biodiversidade do planeta e de que aqui ainda há um grande potencial inexplorado. Mais um ponto aí com relação à biopirataria. E a biopirataria, pessoal, ela acontece tanto com animais como com plantas, além dos conhecimentos de populações tradicionais. Então, o Brasil, ele também possui potencial genético que atrai a atenção e o interesse de indústrias alimentícias, têxtil e farmacêutica de diversos países, né? Que vocês estão vendo aqui, a imagem de um sapo. Então, a gente tem muitos, né, animais que, se estudados, podem o quê? Podem trazer muitas descobertas, muitas curas para algumas doenças, tá? Um caso famoso que a gente tem de biopirataria é o do veneno da jararaca, tá? Que teve o princípio ativo descoberto por um brasileiro. Mas, pessoal, o registro, ele acabou sendo feito por uma empresa americana. Então, mais uma vez a questão, né, de uma empresa que usou o trabalho e acabou patenteando a produção de um medicamento, né, contra a hipertensão, que é o Captopril, nos anos 70. Aí vem a questão, né, da ganância, de ganhar, né, em cima de conhecimentos de outras pessoas, né, um ponto aí, né, que a gente tem que frisar e pensar nisso aí. Biopirataria de plantas, né? A detentora do ecossistema mais rico do Brasil acaba sendo o quê? A nossa região amazônica. E não tem como, gente, a região amazônica, ela desperta um crescente interesse internacional, não somente pela sua biodiversidade, mas pelos conhecimentos o quê? Milenares de seus habitantes sobre as plantas e medicinas alternativas locais. É mais um ponto aí. Então, o bioma amazônico, ele ocupa cerca de 50% do território nacional, abrange vários estados brasileiros e alguns países vizinhos, né? A gente tem, por exemplo, Colômbia, né? Parte da Colômbia, que temos também, né, o bioma amazônico, mas toda essa amplitude dificulta a fiscalização, sendo um alvo fácil e vulnerável para o quê? A biopirataria, né? O nosso território, as nossas fronteiras, pessoal. A maioria dos recursos naturais explorados ilegalmente pelo mercado internacional acaba sendo o quê? Extraído da Amazônia. E assim, outro caso de destaque que nós temos de biopirataria foi o contrabando de 70 mil sementes da árvore de seringueira da região de Santarém, no Pará, em 1876, pelo inglês Henry Wickham. Essas sementes foram contrabandeadas para o Royal Botanic Garden, Londres, e após a seleção genética, foram levadas para a Malásia, África e outros destinos tropicais. Depois de algumas décadas, a Malásia passou a ser o principal exportador mundial do lácteos, dando prejuízo econômico ao Brasil. Uma matéria-prima nossa foi roubada para que outro país, né, se beneficiasse do que é nosso. Então, olha aí, gente, mais um ponto aí. Biopirataria de animais. Demos exemplo aqui de plantas, agora vamos para os animais, gente. As espécies de animais que vivem na Amazônia, Mata Atlântica, nas planícies inundadas do Pantanal e na região semiárida do Nordeste são capturadas e acabam sendo o quê? Vendidas ilegalmente. Por quê? Porque, infelizmente, existe um comércio por detrás disso. E existem pessoas, né, que não têm essa consciência ambiental e acabam explorando, né, esses recursos, os nossos recursos.
dos animais silvestres comercializados no Brasil, estima-se que 30% sejam exportados. E grande parte da fauna silvestre é contrabandeada diretamente para países vizinhos através das fronteiras fluviais e secas. Destes países fronteiriços segue para países de primeiro mundo. Olha aí, gente, olha que triste é isso, né? E assim, algumas das espécies de animais mais contrabandeadas, a gente tem o mico-estrela, a gente tem o macaco-prego, a gente tem preguiça de 3 dedos, o tamanduá-mirim, a cascavel, o próprio jacaré, iguana, pássaro preto, curió, papagaio, cardeal, algumas das espécies que são, encontradas. Aí vem mais uma questão aqui, Se vocês quiserem pesquisar sobre essas espécies aí, professores presenciais podem colocar esses meninos para pesquisarem aí um pouco mais sobre esse tema, que eu acredito assim, que é um tema que não tem como não ficar indignado com o que acontece. É isso mesmo, é um tema que a gente pensa, a gente olha e a gente fica indignado, Porque assim, é uma questão de consciência, de atitude, de você saber o que você quer, para o seu futuro, para o futuro coletivo. É você pensar que se você tirar uma espécie de um determinado habitat, ali você vai estar fazendo com que aquele habitat sofra um desequilíbrio ambiental, e você não ter humanidade, de pensar no futuro. Então, essa aí cabe assim, uma reflexão para essa aula, tá? E finalizando aqui, já eu volto com vocês para o nosso momento de revisão. Até mais! Tchau!